tag deve ser horrível dormir sem mim. Oi, meu nome é Beatriz e esse é o Lado B. No vídeo de hoje eu vou responder a tag "Deve ser difícil dormir sem mim". Eu adorei essa tag, que é inspirada na canção da Manu Gavassi e da Glória Groove. E foi criada, né, uma tag autoral do canal Sonhos e Fuxicos da Paola Alessandra, que é uma super booktube aqui do YouTube, que a gente não tem um gosto literário extremamente, assim, super parecido, mas é um canal que eu também gosto de acompanhar. E se você não conhece, também vou deixar linkado aqui. Esse vídeo eu achei muito legal, assim, que eu assisti dela. Eu já vi outros booktubers fazendo também. E aí, como eu adoro responder tag, e pelo jeito vocês também gostam, porque vocês sempre comentam, né, pra eu responder mais alguma tag, eu peguei, então, as questões e pensei nos livros pra poder responder pra vocês. A primeira é: larguei até o livro que eu estava começando a ler só pra te ver sofrer por mim. Um livro que foi abandonado sem dor no coração. E assim, eu sou do time que abandona livros se não está rolando. Se eu não tô gostando, se tá sendo uma leitura arrastada, se eu acho que tem um livro... Aliás, tem muitos livros na fila, né, pra eu ler, então eu acho que perder tempo com algum que eu já... Óbvio, não desisto logo de cara, mas que eu já percebi que eu já tô uns dias aí sem querer ler, eu abandono. E, recentemente, eu abandonei um que, assim, não me deu nem um pouco de peso na consciência, que foi A Brincadeira, do Milan Kundera. O Milan Kundera é um autor super famoso, assim, já pode ser considerado clássico, não sei, que é autor da Insustentável Leveza do Ser. É um título belíssimo, de um livro que eu ainda não li, inclusive, pretendo ler um dia. Mas a minha experiência, assim, com esse autor, a primeira experiência foi com esse livro e eu já não curti. Eu não tava, assim, sendo fisgada de jeito nenhum pelo enredo, por nenhum personagem, não tava criando empatia, assim, simpatia, né, porque empatia eu acho que toda leitura provoca em mim, mas eu não tava me identificando e nem, assim, querendo saber o que ia acontecer, sabe? Foi um livro que eu li pra aquele curso que eu sempre comento aqui, da Fabiane Setes e da Juliana Cunha. Então eu assisti a aula depois sobre o livro, e assim, mesmo com a aula, eu não fiquei com vontade de ler, sabe? Reconheço o autor, a importância do livro e tudo mais. Tá tudo bem se você amar esse livro, a gente não precisa ter o mesmo gosto literário, mas foi um livro que eu abandonei sem peso na consciência. A segunda pergunta: se eu fosse mais nova, eu cederia sim. Um livro favoritado na adolescência que agora não seria. Essa foi um pouco difícil pra mim, porque eu já pensei, assim, bastante em livros que um dia eu li e dei, sei lá, 5 estrelas, e hoje eu acho que não eram mais 5 estrelas. Mas quando eu fui parar mesmo pra pensar em algum que talvez não fosse tão legal assim, pode ser a série do Diário da Princesa, que eu já falei aqui em outros vídeos, que foi, assim, a série que eu li durante toda a minha infância e pré-adolescência, que terminou na minha adolescência já, porque foi uma série muito longa e os livros foram sendo lançados ao longo dos anos, não foi, assim, só durante a minha infância. Então eu acompanhei toda a história aí da Mia Thermófilis, que é a princesa, né, de Genóvia. Talvez hoje o Michael, por exemplo, que é o par romântico dela, talvez eu encontre alguns problemas nele hoje, se eu for parar pra ler, sabe? Algumas condutas que talvez antigamente a gente pudesse olhar de uma forma mais romantizada e hoje a gente já não tolera mais. Então não sei se seria uma releitura que sobreviveria aos tempos atuais. No entanto, eu tenho muita vontade de reler, né? Porque talvez eu vi o audiobook, eu vi que o primeiro livro, ele é narrado pela própria Anne Hathaway em inglês, e aí eu fiquei tipo, meu Deus, eu preciso ouvir. Então talvez eu me aventure aí, pegue a série em algum momento pra reler, mas pode ser que ela não seja favoritada nos dias de hoje. Terceiro: vejo sua leve e não tão leve obsessão em mim. Uma autora que virou obsessão. Autora ou autor, né? E aqui, acho que não é novidade pra ninguém. A Helena Ferrante é a minha atual obsessão. Atual não, porque já faz muitos anos, né, que ela já é uma obsessão pra mim. Mas eu sou uma pessoa que me considera obsessiva, assim. Quando eu gosto muito de uma coisa, eu fico obsessiva. Eu fico obcecada pelas pessoas e pelas coisas que eu gosto. Então, eu posso encaixar aqui outros autores e outras coisas pelas quais eu fiquei obsessiva. Mas vamos deixar, então, Helena Ferrante.
Meu estilo é clássico, amor pra poucos, meu amor é... Adoro essa parte da música! Um livro clássico que todo mundo ama, menos você. Esse aqui todo mundo já sabe, eu já respondi em outras tags, o famosíssimo Apanhador no Campo de Centeio. Não foi um livro que eu gostei, inclusive eu tive super ranço quando eu li, mas é uma leitura que eu pretendo reler, porque eu acho que eu mudei bastante ao longo dos anos. É um livro com uma carga aí de reflexão a respeito das nossas questões mais de saúde, voltadas à saúde mental, né, aspectos psicológicos de personagens que talvez na época que eu li eu não tenha dado tanta atenção, não tenha, ou até por uma questão de negar que eu tivesse questões um pouco parecidas, talvez. Eu neguei aquele livro, sei lá, não vou querer também psicologizar minha leitura agora, mas esse é um livro bem famoso que muita gente ama e eu não amo. Mas como sempre cito ele aqui, eu pensei em outro, assim, e aí um autor que é muito famoso, muita gente ama de paixão, é o Hemingway. E eu já li O Velho e o Mar e adorei. Assim, eu acho que ele é um livro na medida, curtinho, dá pra ler em um dia, ele tem uma história super tocante, ele tem uma linguagem super acessível, mas eu tentei ler um outro dele, qual que é? Não é o dos sinos, o da CQ das armas. Eu vou colocar a capa aqui, e aí vocês vão ver. E esse também foi um livro que eu abandonei. Gente, eu tentei, viu? E eu não consegui, assim. Ele tem toda uma narrativa que se passa durante uma guerra, uma enfermeira aí que se apaixona por um soldado. Enfim, eu lembro pouco, assim, da narrativa, mas o Hemingway é um autor clássico que muita gente gosta. E hoje em dia eu não tenho a menor vontade de ler os outros livros dele. Acho que só esse que eu falei do mar, O Velho e o Mar, já é ok. Tá ok. Eric chegou. O próximo é Meu Humor é Ácido. Um livro que deveria ser divertido, mas não foi. Essa categoria foi a mais difícil pra mim, porque eu não costumo ler livros divertidos. Eu não tenho a esperança de que o livro seja divertido, exatamente porque eu não procuro livros com essa premissa. Mas eu comecei a ler um livro e achei engraçado achei engraçadas algumas passagens, e aí esperava que esse tom, assim, fosse mais predominante no livro, e ele acabou não sendo, mas tudo bem, porque eu também acho que não seria legal. Mas não foi um livro que eu gostei muito, assim, eu encontrei alguns problemas nele pra mim, que é um livro muito amado aí pelo Booktube. Muita gente recomendou esse livro esse ano. Eu acho sim que ele tem que ser lido, recomendo, mas eu acho que eu fui com muita expectativa e aí acabei me frustrando um pouco, que é o Se Deus Me Chamar Não Vou, da Mariana Salomão Carrara. É uma autora nacional, é um livro editado e lançado pela editora Nós. Muito bonitas as cores da capa, inclusive. Vou pôr aqui, né, porque eu li ele no Kindle, disponível no Kindle Unlimited, ele tava e eu li. E a ideia é que a narrativa se passa... Ela é contada por uma menina de 11 anos. Ela vai contando, então, sobre a vida dela, como se fosse uma espécie de diário que ela mantém. E ela vai falando sobre a escola, sobre o bullying que ela sofre na escola, sobre o relacionamento dos pais dela, sobre a loja de cuidados paliativos e acessórios aí para idosos, voltado para idosos. E assim, é bem peculiar essa narrativa, ela tem aspectos assim que eu nunca encontrei em outros livros. Mas eu acho que o que deixou a desejar foi exatamente essa narradora com 11 anos. Eu não achei muito verossímil, sabe? Eu achei... Não sei, talvez quem já leu possa me dizer se foi convencido por essa narradora de 11 anos, assim, se parecia mesmo que ela tinha 11 anos. Mas pra mim não ficou, assim, verossímil, sabe? Mas a história promoveu reflexões muito legais, eu me emocionei em algumas partes. Ela toca bastante nessa questão do que é a vida, né? O que nos dá vontade de viver ou não. Ela fala muito de morte, né, em muitos casos, em muitas partes do livro, e é um tema que eu gosto bastante de ler a respeito. Então, definitivamente é um livro que valeu a pena ser lido,
mas que eu me frustrei com relação a ele. E eu escolhi aqui só por conta de algumas partes que eu achei engraçadas, dela narrando, algumas piadinhas assim, que em alguns momentos eu achei que ficaram um pouco forçadas na narrativa, mas no começo do livro eu dei risada e achei que eu ia dar mais risada no livro e não dei. Mas tudo bem, eu chorei, prefiro. O próximo é Quando Acha Que Me Entendeu, Não Tô Mais Aqui. Um livro com final surpreendente e confuso. Eu gosto muito de finais confusos, finais em aberto, né? Muita gente... O meu marido, por exemplo, não gosta nem de filmes e nem livros assim. Então, é uma característica de filmes e livros que eu gosto, porque eu acho que é bem verossímil, né? A gente nunca tem... Ou quase nunca, porque não é bom a gente generalizar nada, né? A gente não tem resposta para as coisas e não tem síntese, muitas vezes, né? Acontece uma coisa, tem uma transformação e aí tem uma síntese de uma melhora, uma evolução, digamos assim. Então eu gosto desses sinais em aberto, dessas questões que deixam pro leitor, a cargo do telespectador e do leitor. E eu acho que o final mais surpreendente que eu li esse ano, eu já mencionei aqui, foi bem no comecinho do ano, é O Sentido de um Fim, do Julian Barnes. Eu li esse livro em janeiro, acho que foi o primeiro livro que eu li esse ano, e eu fiquei muito chocada, eu já mencionei isso em outros vídeos aqui, eu fui até para um fórum de discussão literária online ver se eu tinha entendido o final, de tão surpreendente que eu achei. E achei o livro muito bem escrito, gostei da perspectiva de ter uma narração em primeira pessoa que manipula o discurso, achei que isso foi muito bem usado por esse autor, inclusive eu tenho vontade de ler outros livros dele. E assim, de primeira, foi o exemplo mais claro para essa categoria. Mas tem um outro livro que eu já li há muito tempo, que é do Dostoiévski, O Duplo. Um livro também que eu amo, que eu lembro que eu li e foi assim um livro bem perturbador. Em vários momentos eu tinha dúvida se eu estava entendendo direito, mas ao mesmo tempo eu não conseguia parar de ler. E ele também tem um final surpreendente, assim, que te deixa em choque, pelo menos me deixou em choque. É um tanto quanto em aberto também, assim, no sentido... Assim, só lendo pra saber, né? Não quero dar nenhum spoiler, só recomendar super essa leitura. Mas seria então esses dois livros pra essa categoria. O próximo. Claro posicionamento político, laço no cabelo e bom senso crítico. Adoro. Um personagem literário inspirador. E aqui eu pensei em várias personagens inspiradoras, mas que eu já mencionei em outros vídeos também. Então, o Crisóstomo, do Filho de Mil Homens. No geral, os personagens do Walter Ugumãe são personagens inspiradores pra mim. Inspiradores no bom sentido, vamos dizer assim. Mas existem personagens que me inspiram, que me promovem reflexões e que não são tão pro bom sentido, vamos dizer assim, né? Como, por exemplo, a ambivalência das personagens da Helena Ferrante, que eu já mencionei aqui. Elas sempre me inspiram muito. A própria Senhora do Sheiko, Sobre os Ossos dos Mortos, Sobre os Ossos dos Mortos, que eu também já fiz vídeo aqui no canal, já falei sobre ele, foi uma das primeiras e melhores leituras que eu fiz esse ano. Leiam esse livro, é muito bom. Mas eu decidi trazer um livro inédito aqui pro canal, que eu ainda não tinha mencionado, que eu postei um dia no meu stories que eu tava lendo e várias pessoas me mandaram um inbox perguntando que livro lindo que era aquele, que edição maravilhosa era aquela, e é este daqui, O Homem que Plantava Árvores, do Gian Giorno, porque ele é um autor italiano, é isso? Ele é italiano? Ai, gente, só vou confirmar. Ai, agora eu já não sei se ele é. Ele nasceu na Provença. Provença, Itália? Ai, que bom que o Bentinho vai ficar miando. Mas, olha, pelos títulos aqui, ele pode ser francês também. Então, vai aparecer aqui qual é a origem desse autor. Mas ele saiu por essa edição incrível da Editora 34. E é da coleção Fábula, uma coleção muito legal também dessa editora. Ele é traduzido pelo Samuel Titã, que é um professor lá da Letras USP, muito, muito incrível também. E vejam só esse livro, ó. Eu amo essa cor. Aqui pra mim já tá lido, tá lindo, mas olha isso, gente.
A fonte é gigante. E a história... Ai, olha isso, gente. Que coisa mais linda. Olha. Olhem isso. É uma edição impecável. Foi um livro surpreendente. Também posso dizer que foi um final surpreendente. Lindo. E esse personagem aqui, esse homem que planta árvores, é muito inspirador e me comoveu muito. Também me promoveu uma reflexão muito legal, esse livro. Eu não posso falar muito, porque acho que a graça dele é exatamente a gente ler toda a história, mas principalmente ler as notas finais do livro. Eu acho que é ali que tá a chave de tudo. Então, não deixe de ler esses textinhos. Aqui, quer ver? Sobre o autor, sobre o tradutor, sobre o ilustrador, a explicação de fábula, por que tá nessa coleção. Não deixem de ler esse finalzinho, porque é ele que faz tudo ficar mais interessante. Esse senhor, esse homem que planta árvores, que refloresta regiões inabitáveis, regiões sem vida, regiões frias, e traz o verde, traz a vida, traz o quente. Certamente foi um personagem que me comoveu muitíssimo, então fiquei feliz de ter lembrado de trazer... Opa, tudo bom? De ter trazido esse livro aqui pra essa tag. E por fim, Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim, uma história que te roubou o sono. E aqui, gente, não é muito difícil disso acontecer, tá? Porque eu tenho sono extremamente leve, tenho muitos problemas com insônia. Se eu começar qualquer livro, ele vai me tirar o sono. A não ser que eu tome o remédio, né? Daí eu vou apagar de qualquer jeito. Mas, eu esteja muito cansada, né? Mas, em geral, qualquer leitura me tira o sono. Tem 2 livros que eu li recentemente que eu simplesmente não queria ir dormir, porque eu precisava saber o que ia acontecer. Eu ficava, meu Deus do céu, que livro incrível, eu preciso saber a história dessa personagem. Na verdade, tem o Pizza Girl, que eu mencionei no último vídeo aqui do canal, um dos últimos vídeos aqui do canal, né? Que eu li em um dia, assim, um dia à noite, né? Porque eu continuei lendo depois. E ele foi maravilhoso. Teve um momento que eu fiquei muito chocada, uma parte da leitura, e aí, assim, eu queria conversar com alguém sobre aquilo, mas não é um livro nem traduzido ainda, então eu vou ter que esperar. Triste. Ou então, por favor, ouçam o audiobook, leiam esse livro em inglês pra vocês conversarem comigo. Vai aparecer a capinha aqui. Chama Pizza Girl, de uma autora estreante americana. Tá concorrendo a alguns prêmios e é maravilhoso. E outro que também é muito amado, muita gente me indicou. Eu fiquei com preconceito. Já falei em outro vídeo aqui, o vídeo Ouvindo Livros, porque foi um dos livros que eu também acompanhei pelo audiobook em inglês, que é Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. Gente, eu amei esse livro. E foi um livro que, assim, eu não queria dormir. Eu queria ficar ouvindo a história dessa mulher, lendo a história dessa mulher, porque é fascinante, é muito envolvente, vai acontecendo várias coisas que você quer saber o que vai acontecer. Então, definitivamente, foi horrível dormir tendo esse livro pra ler. Então, também tô super ansiosa pra saber as respostas de vocês pra essa tag. Não se esqueçam de comentar aqui pra mim quais são os livros que vocês colocariam como resposta dessa tag, ou se vocês tiverem algum vídeo ou algum post no Instagram que responda essa tag, coloca aqui pra mim, que eu também gosto muito de ver. Que mais? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, como sempre, os livros para vocês poderem consultar na Amazon, e se forem fazer compra pelo meu link, vocês ajudam aqui o canal e não pagam nada mais por isso. Claro, se forem comprar pela Amazon, mas eu sempre acho que eu preciso deixar bem claro que eu incentivo a compra direta com as editoras e das pequenas livrarias, né? Não precisamos ficar só pra Amazon, não é mesmo? Mas como eu tenho esse link aí do canal, eu sempre deixo ele aqui pra vocês. Eu sei que os preços lá também são sempre, quase sempre mais acessíveis. Eles também entregam super rápido, enfim. Tem várias questões aí sobre a Amazon, mas também tem muitos pontos positivos, né, que a gente acaba se beneficiando.
e aqui no canal. Então vocês ajudam a gente se vocês comprarem por esse link, qualquer item, não precisa ser os livros que eu mencionar. Então fiquem à vontade. E é isso, muito obrigada por acompanharem o canal. Digam para mim se vocês gostaram desse vídeo, o que vocês querem ver aqui no canal, indicações de próximos vídeos. E é isso, um beijo e até a próxima. Deve ser horrível dormir sem mim.